nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, mas que é pouco falado. Hoje nós temos um tema interessante que é a revolta. A revolta é algo que tem estado com muita presença no coração das pessoas. E nós queremos falar hoje sobre o trilho da revolta, né? O que leva alguém a se tornar uma pessoa revoltada, o risco, o perigo de você permitir que a revolta entre no seu coração. Nós vamos começar aqui trazendo para você um exemplo de alguém que se revoltou e que grande foi a tragédia a partir dessa revolta. No livro de 2 Samuel, no capítulo de número 13, a Bíblia nos fala sobre a história de Amon e Tamar, quando Amon, filho de Davi, violentou sua irmã Tamar. A Bíblia diz que o seu outro irmão, o Absalão, ficou muito ofendido. Ele ficou extremamente ofendido e ele permitiu ali que a revolta entrasse no seu coração. O primeiro passo de uma pessoa que fica revoltada é quando ela depois da revolta, quando você tem ali os primeiros passos da revolta no seu coração, uma das primeiras coisas que acontece é a decepção. A revolta vem a partir da decepção, melhor dizendo, né? A revolta tem esse trilho. Primeiro a pessoa se decepciona e a partir daquela decepção não tratada, ela pode vir se tornar uma revolta no coração dessa pessoa. Foi o que aconteceu com o Absalão. Ele se decepcionou pelo acontecido na vida dos seus dois irmãos, né? Quando Amon ali violentou sua irmã Tamar, e a Bíblia diz que ele ficou muito decepcionado, tanto com o que o irmão havia feito para com sua irmã, como para com o seu pai. A decepção dele foi muito grande, porque ele achou que Davi tinha que fazer alguma coisa. E, de fato, devia. Mas aí, quando o seu pai não tratou esse caso, isso, então, gerou no coração de Absalão a revolta. E aí, a primeira coisa que a revolta traz no nosso coração é um sentimento de vingança, né? O revoltado, ele quer vingança, porque ele está revoltado, porque ele não aceita, porque ele não concorda com aquilo. Então, ele quer vingança. E tem uns passos que, se você observar na sua vida, você pode ver ali alguns sinais da revolta. Nós devemos ter esse cuidado, porque a gente precisa guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, quando você não guarda o seu coração, você corre um risco muito grande. E uma das coisas dos riscos que nós corremos é de permitir que a revolta entre no nosso coração. É algo extremamente danoso, extremamente destrutivo para a vida de qualquer pessoa, principalmente para a vida de quem é cristão. Então, é muito comum as pessoas pensarem que ficar triste ou decepcionado com alguém é um direito. Né? Eu tenho o direito de me decepcionar, eu tenho o direito de ficar ofendido. Já vi aquelas pessoas que se sentem no direito de estar ofendida porque alguém de fato lhe ofendeu, e aí ela se sente no direito de se apossa daquele sentimento de ofensa e se sente no direito de ficar ali ofendida. A verdade é que a ofensa é algo muito perigoso. São os primeiros passos, né? O trilho da revolta começa exatamente aí, com a ofensa, né? Com a decepção, e aí uma ofensa não tratada, ela vai gerar uma decepção não tratada, como diz a Bíblia, um abismo chama o outro abismo, então é uma coisa que vai chamando a outra. É uma ofensa que chama uma decepção, é uma decepção que chama ali um sentimento de infidelidade. As pessoas que têm as suas feridas e que não tratam as suas feridas, no momento ou no outro, elas vão nutrir ali algum tipo de sentimento de vingança, né? E isso é muito comum acontecer, tanto na vida, nas famílias, né? Ali nos relacionamentos conjugais, nos casamentos,
cônjuges que se decepcionam uns com os outros, que ficam magoados e não tratam essa mágoa. Então, ele começa ali ter aquele sentimento de decepção, e depois aquele sentimento de decepção não tratado vai sendo... ele vai mudando, né, para outro tipo de sentimento, como eu disse, é o abismo que chama outro abismo, e aí você não trata a decepção, ela vai virar ali um sentimento de vingança, né? Que você está decepcionado, quem se decepciona geralmente se isola. Foi isso que aconteceu com Absalão. O Absalão, quando se decepcionou, a Bíblia diz que ele ficou 2 anos afastado, isolou-se, e por 2 anos ele ficou ali nutrindo o sentimento de vingança. Quando ele voltou a conversar com o pai, com os irmãos, com a família, foi convidando, né, para estarem com ele, e na verdade isso tinha um propósito, que era o propósito de se vingar do seu irmão. E ele realmente o fez, ele chegou a matar o seu irmão. Então ele cometeu ali um homicídio, matando seu próprio irmão, porque ele não tratou aquela decepção no início. Ele não tratou aquele sentimento. Ele não tratou aquele acontecido, né? Aquele fato que aconteceu. Ao invés dele chegar e conversar com seu pai, quando ele ficou muito decepcionado com o pai, devido ao pai não ter tratado como seu irmão, ele se isolou. Na verdade, ele devia ter procurado o pai e tratado a situação. Mas ele preferiu se isolar. Ficou 2 anos isolado. Quando ele volta a ter relacionamento com a família, não foi um relacionamento de comunhão. Foi um relacionamento para poder executar ali o seu plano de vingança e chegar a matar o seu irmão. Se vingar de Amon pelo que ele havia feito com a sua irmã Tamar. Então, isso não aconteceu só nessa época. Isso é muito comum nos dias de hoje. Dentro da igreja, isso é muito comum. No meio das famílias, no seio das famílias. Filhos que se decepcionam com os pais. Filhos que se revoltam, né, com a vida que leva entre os pais. Filhos de pais que vivem ali num lar que não tem ali uma boa comunhão. Pais que discutem, né? Pais que brigam muito ou coisa assim, que pode trazer no coração desse filho uma decepção e vice-versa. Esposos que se decepcionam com as suas esposas, esposas que se decepcionam com seus esposos ali, cônjuges, né, que se decepcionam uns com os outros. Quando eles não tratam esse sentimento, essa decepção, ela tende como eu disse, a buscar ali uma vingança. E essa vingança geralmente vem por meio do espírito de infidelidade. Num momento ou no outro, a pessoa que está decepcionada, que está ofendida, que permitiu a revolta entrar no seu coração, num momento ou no outro ela vai ser infiel. Ela vai agir com infidelidade, porque ela já está decepcionada, ela já permitiu que a revolta entrasse no seu coração, então, na mente dessa pessoa não há mais motivos para ser fiel. E é daí que vem os grandes problemas, as destruições de casais, né? O fim dos casamentos, o fim de relacionamento entre pais e filhos, né? Acontece muito de chegar a cometer tragédias mesmo entre a família. E na igreja também isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer ali no meio cristão, no meio, ali no seio da igreja, acontecer das pessoas ficarem revoltadas. E a primeira atitude do revoltado é essa, buscar vingança. Ele quer vingança, ele some por um tempo, né? Ele se isola por um tempo, depois ele volta com aquele sentimento de vingança. Mas o que acontece? Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, cuidado com a revolta. A revolta é algo extremamente destrutivo. A revolta na verdade, é uma arma muito poderosa de Satanás. Ela entra na nossa vida de forma muito sutil. Né? De forma muito sutil. Como eu disse, pode ser na vida de qualquer pessoa. Às vezes é de um filho para com o pai, é de uma filha para com uma mãe, vice-versa, ou de um cônjuge ali para com o outro, ou mesmo de irmãos ali em Cristo, ou qualquer outra pessoa ali do seu convívio, do seu ciclo ali mais próximo, alguém do seu convívio, geralmente pessoas a quem você ama, a quem você
tem um apreço. Você nunca vai ficar decepcionado com uma pessoa que não é ali importante para você. Geralmente, as decepções surgem dali do meio, da onde você mais é próximo, as pessoas que estão mais próximas de você, as pessoas que você mais ama. A decepção vem sempre dali, do meio da família, do meio da igreja, do ciclo de amizade, dos relacionamentos, dos namoros, né, do relacionamento conjugal ali, é sempre das pessoas que estão próximas de você, daqueles a quem você nutre algum tipo de sentimento de amor, de apreço, de respeito. Então, quando você se decepciona com uma pessoa dessa, se você não tiver cuidado, você pode começar a trilhar o caminho da revolta. Isso é muito perigoso, porque a revolta, ela nos expõe. A revolta, ela nos fragiliza primeiro, né? Ela nos deixa fragilizados e ela nos expõe, ela nos deixa mais vulnerável ao poder de Satanás. Né? Olha o que o inimigo fez na vida de Amon, ou na vida de Absalão, né? Se o Absalão tivesse tratado a decepção ali com seu pai, com seu irmão, não teria acontecido a tragédia. Mas ele não tratou, ele se isolou. Quando ele se isolou, ele deu ao inimigo tempo para trabalhar, para amadurecer a ideia ali da vingança. Quando isso é na família, por exemplo, é na vida dos cônjuges, essa vingança vai sempre vir de formas muito, muito triste, de forma muito, muito destrutiva. Né? Quem está revoltado quer uma vingança à altura da sua revolta. Então, a esposa que se decepciona com o esposo, ela quer uma vingança ali que essa decepção gerou revolta, né? Quando ela chega no nível da revolta, ela quer uma vingança à altura da revolta que está no seu coração. E aí, então, é quando nós somos expostos ao poder do inimigo, porque somos fragilizados, somos colocados ali como presa fácil para o inimigo. Então, a revolta, ela não é algo que prejudica o outro lado. A revolta prejudica o coração que está revoltado. A pessoa revoltada é que é o maior prejudicado. O outro lá, não, ele pode até vir sofrer os danos dessa revolta, como foi no caso de Amon, que chegou a falecer, né? Foi o que morreu, mas a destruição, o prejuízo, o mal foi muito maior, o sofrimento foi maior na vida de Absalão. Por quê? Porque ele que ficou sofrendo todo esse tempo, remoendo aquilo. Então, quando você fica ali, quando você não trata os seus sentimentos, quando você não cuida do seu coração, quando você não guarda seu coração, e você permite que essas coisas entrem e elas penetram ali, você vai começar a se fragilizar, você vai se permitindo ficar frágil. E o inimigo vai ganhando terreno com isso. E a revolta é uma das coisas que mais nos fragiliza. Ela nos expõe, nos deixa ali à mercê do poder do inimigo. Então, assim, você deve ter muito cuidado. Guarde a porta do seu coração. Trate os seus sentimentos. Sabe, feridas têm cura. As feridas, elas não são um fim em si mesmas. Toda ferida tem cura, tem como você tratar. O problema é que algumas pessoas ficam feridas e elas não tratam a ferida. É como aquele paciente que sofre ali, que tem às vezes alguma ferida, mas por ter medo do médico, porque tem medo de injeção às vezes. Já viu aquelas pessoas que têm medo de tomar injeção? Então ela não vai ao médico e ela prefere ficar ali com a ferida aberta, exposta, porque ela tem medo de ir ao médico e o médico lhe passar uma injeção, lhe receitar ali uma injeção. É a mesma coisa acontece com as feridas do nosso coração. Às vezes nós temos medo de tratar a ferida do nosso coração porque nós temos medo do que nos vai ser receitado. Porque quando nós estamos feridos, nós estamos ali fragilizados e a gente tem medo de tudo. É por isso que aquela pessoa que é ferida, aquela pessoa que é revoltada,
ela é armada. Já viu que pessoas revoltadas, elas são sempre armadas, elas têm sempre uma má resposta ali pronta, e são sempre, agem com grosseria, né? São pessoas ásperas, de difícil contato, quando você aproxima, não tem lado, é aquela pessoa áspera, você não encontra lado para chegar nela. E são sintomas de pessoas revoltadas. Às vezes a pessoa não está revoltada com aquela pessoa ali que está tentando se aproximar dela, mas de repente a revolta é por algo que aconteceu na infância, é por algo que aconteceu na sua adolescência, né? É um amor mal resolvido do passado, é um abuso que a pessoa pode ter sofrido ali na sua infância, é uma decepção em alguma área ali da sua vida que, se não foi tratada, pode vir causar essa situação, essa revolta, né? E nós precisamos que o nosso coração esteja limpo, esteja puro, porque é nesse coração que habita o Senhor. Esse é o coração da onde a palavra diz que sai a vida. E que tipo de vida alguém revoltado pode passar? Você já parou para pensar? Se uma pessoa revoltada é também uma pessoa amarga, tudo que sair da sua boca vai ser amargo. Até porque a palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou você é alguém que professa bênção, que fala de bênção, que declara bênção na vida das pessoas, ou você é alguém que amaldiçoa, está sempre reclamando, murmurando ali e até lançando mesmo maldição. Pessoas que são murmuradoras e que são que amaldiçoam a vida dos outros, geralmente são pessoas revoltadas, né? Que tem ali no seu coração algum tipo de revolta, alguém que sofreu algum tipo de trauma emocional, não tratou esse trauma, e isso veio a se tornar uma revolta, abrindo ali precedentes para uma série de outros problemas, uma série de brechas, né, por onde o inimigo pode entrar e destruir a vida da pessoa. Mas eu quero deixar essa palavra para você que é cristão, você que conhece ao Senhor, você que conhece a palavra, guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então não permita que a decepção torne-se amargura. Não permita que algum tipo de sentimento ali que não te foi bom no seu coração, algum tipo de desgosto, algum dissabor que você viveu ali, não permita que isso venha se agravar a ponto de levar você para um coração revoltado. Não deixe isso entrar no seu coração. Não permita. Você é guardião do seu coração. Sabe, o Senhor, ele não vai guardar o seu coração. O coração quem guarda é você. O seu coração é você que guarda. Não dá pra gente pedir para, tipo assim, para o pai guardar o coração do filho. Não dá para o esposo guardar o coração da esposa e vice-versa. Não, cada um guarda o seu, entende? E o Senhor também não vai enviar um anjo de lá para guardar o coração. Não, você tem um anjo, de fato, que guarda você, mas o coração em si é você que guarda. Né? É por isso que a palavra nos orienta guardar as entradas e saídas do nosso coração. Guardar as entradas é não permitir que qualquer coisa venha entrar. Então, tenha um filtro. Comece a filtrar as coisas que você vai permitir entrar no seu coração. Você tem poder para fazer isso, você tem sabedoria, você recebeu de Cristo isso. Então, não permita que qualquer coisa entre no seu coração. Guarde as entradas do seu coração. E aí, então, na sequência, guarde a saída. Porque se num coração só entram coisas boas, certamente quando esse coração se abrir, só vai sair coisa boa. Né? Se ele é um coração cheio de amor, cheio de alegria, cheio ali de esperança, cheio de fé, então, quando ele abrir a sua boca, uma pessoa que tem um coração assim, quando ela abrir a sua boca, do que ela vai falar?
de amor, de esperança, de fé, porque é como nos diz a palavra, o coração fala do que, ou a boca fala do que está cheio o coração. Pessoas que estão sempre ali mal-humoradas, falando coisas amargas, tristes, são pessoas realmente revoltadas. Então tenha esse cuidado, não permita que a revolta entre no seu coração. Guarde as entradas e saídas do seu coração, porque se você guardar a entrada, quando for sair, vai sair certamente coisas boas. Filtre o que você vai receber, o que você vai permitir. Tá bom? A porta do seu coração, você tem a chave. Você quem decide o que vai entrar em seu coração. Então não deixa qualquer coisa. Ouviu algo que não é agradável, que não te fez bem? Não deixa isso entrar no seu coração. Tem gente que tem uma facilidade tão grande para receber coisas negativas. Parece um baú de coisas velhas. Tudo que é ruim vai guardando, vai guardando. Ouve uma palavra triste, guarda. Ouve uma palavra ruim, guarda. Alguém disse algo que feriu, guarda. Não, essas coisas não devem ser guardadas. Essas coisas devem ser lançadas fora. Isso é lixo. Né? Eu costumo chamar de lixo emocional. Então, se liberte de todo o lixo emocional. O que é lixo? Lixo é tudo aquilo que não serve. Tudo aquilo que não tem utilidade para você é lixo. Não serve. Então, você tem que se livrar daquilo que não serve. Então, é isso. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nesse momento, nessa oportunidade. Eu espero que você esteja nos acompanhando mais vezes, tá bom? Esse é o nosso canal. Você vai sempre poder acompanhar aqui uma palavra que vai edificar a sua vida, tá? Eu conto com a sua presença. Muito obrigada por nos ouvir até agora. Um grande abraço a todos e até a próxima. Por mi